Olá para você que nos acompanha, eu sou a jornalista Vanessa Palhoça, iniciando mais um especial aqui do projeto Scalabrini rumo aos 50 anos, o 25º episódio deste projeto do Grupo Editor Antena, e recebendo porque na verdade nós estamos como um todo sendo recebido aqui no Scalabrini, para estar desenvolvendo esse projeto, a secretária de Educação e Cultura, Stephanie Casagrande, que é ex-aluna, participou aqui no período do seu magistério, enfim, do curso normal, e vai trazer para a gente, fazendo um pouquinho esse resgate. A gente só diz que está no ar, contando com a parceria do Sicredi, também do Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda contando com a parceria da psicopedagoga Adiole Maísa de Siqueira. Stephanie, prazer ter aqui com a gente, enfim, obrigada pela disponibilidade de sempre. E como a gente já comentava antes aqui, porque todo mundo pergunta, o que tu vai me perguntar? Relembra aí para nós o período, como é que foi aí o teu ingresso aqui no Scalabrini, enfim. Oi, Vanessa, Muito feliz com o convite, para participar desse especial. Eu ingressei no Scalabrini em 2008, saí do ensino fundamental no Farrapos e vim para cá. Eu não ingressei no magistério. Eu comecei aqui com o ensino médio normal, E quando eu comecei, logo a escola entrou de greve, que era uma época assim que os professores faziam bastante paralisação em virtude de N coisas que aconteciam na época na categoria, A turma do magistério não parou, Os professores que davam aula para o magistério não aderiram à greve. E aí eu resolvi trocar de curso para não parar o ano, Então, quando eu entrei, na verdade, no curso normal, eu não sabia exatamente o que ia acontecer ao longo do curso, Isso eu fui descobrindo depois, mas a minha entrada no curso normal aqui no Scalabrini se deu dessa forma, Em virtude da greve, da paralisação, eu resolvi trocar de curso e fui, então, pro magistério. Tu meio que se descobriu, assim, nessa vocação. Exatamente. Não foi assim, meu sonho é ser professora, eu quero ser professora e já me matriculei no magistério. Não foi assim, Eu entrei no ensino médio e depois migrei para o magistério. E naquela época, o curso normal era muito procurado. Eu lembro que nós, quando começamos, nós éramos em 2 turmas e cada turma tinha mais de 20 alunos, A gente ficava lá no 3º piso, que a gente tá no 2º, então mais um andar para cima, e nas 2 salas lá de cima tinha os 2 CNs, o CN1 e o CN2. E hoje, só para a escolha do espaço aqui, é porque hoje aqui é onde acontece, recebe uma das turmas do curso normal, então por isso que a gente acabou vindo para cá. Sim, porque aquelas salas são as maiores que tem, e naquela época tinha muita gente que queria fazer magistério, Então a gente começou com 2 turmas, mas nós nos formamos em 2011 com 21, então das 2 turmas virou uma, E hoje a gente sabe que se formam no curso normal 6, 7 alunas somente, Que é uma coisa que nos preocupa muito. Mas naquela época ainda tinha muita menina que queria ser prof, queria ser magisteriana. Ao longo do curso, muitas foram desistindo, foram encontrando outros caminhos. Não é um curso fácil, O magistério já é um curso profissionalizante. Então, nós naquela época, a gente tinha todas as manhãs de aula, e 2 vezes por semana aula de tarde, Então, as práticas, os estágios, já no 2º ano de magistério, a gente já tinha que ir para a sala de aula e dar aula, Tinha os aconselhamentos, que as profs, que a gente tinha muito medo de ir para o aconselhamento, porque as profs do magistério se reuniam numa mesa e diziam pra gente se a gente tinha que continuar ou não. Era quase um julgamento. Mais ou menos isso. Então, nos dias de aconselhamento, eram dias tensos para as magisterianas, Porque a gente pensava, meu Deus, agora elas vão mandar nós embora.
nada, né? Mas claro, né, a experiência delas mostrava quem tinha perfil para a profissão e quem talvez estava ali porque não tinha outra opção ou porque não tinha entendido ainda o que queria, né? Então, o aconselhamento era importante, não sei se hoje ainda tem, né? Mas naquela época era bem importante, até porque às vezes tu termina o curso e fica frustrado naquilo que no tempo que tu te dedicou àquilo, né? Com certeza. E que atividades assim, né? Tu lembra que tinham questões de projetos que você se envolviam, enfim, além de toda a parte que era ali do currículo, enfim. Sim. Não, a gente fazia muita atividade, assim, para as turmas de anos iniciais aqui do Scalabrini, né? Então a gente fazia peça teatral e apresentava para os alunos, né? Enfeitava a escola, fazia gincana, né? Então tinham várias ações voltadas para as crianças que a turma do magistério colaborava, né? Eu vou contar um projeto que, na verdade, eu acho que só foi desenvolvido com a turma do magistério de uma professora que marcou muito o período que eu estive aqui, que foi a Prof. Denise Preto, tá? Ela era orientadora educacional aqui. E quando a gente estava no segundo ano do ensino do magistério do curso normal, ela fez um projeto que durou o ano inteiro sobre vivências, tá? Mas a culminância desse projeto foi a gente visitar a casa dos nossos colegas, tá? Então, a gente fez durante todo o ano, a gente fez oficina com a Emater. Eu me lembro até hoje da receita que a Emater fez com a gente no refeitório aqui do Scalabrini, que foi um bolo de maçã, né, que aproveitava toda a fruta. A gente fez oficina de plantio. Explorando também vários os ambientes que a escola proporciona. Isso, né? E claro, o intuito da Prof. Denise naquele momento era mostrar as possibilidades que nós, enquanto professoras, poderíamos estar proporcionando aos nossos alunos, né? E o ir na casa de cada colega, sabe? Conhecer a realidade de cada uma. Numa casa a gente tomou café da manhã, na outra casa a gente almoçou, na outra a gente fez um lanche da tarde, sabe? E a gente conheceu todas essas realidades. E hoje eu olho para isso e eu entendo a mensagem que ela queria passar, que é a importância da gente conhecer a realidade do nosso aluno também, né? Então foi um projeto muito marcante que durou o ano inteiro aqui no Scalabrini e foi muito bacana, né? Então a Prof. Denise tinha uma sensibilidade enorme, né, para lidar com as magisterianas e com todos os outros alunos, né? E esse projeto realmente me marcou e eu tenho certeza que marcou as minhas colegas também. E aí nesse processo assim tu entendeu que era isso que tu queria? Que era seguir na área da educação, de certa forma? Sim. Quando eu terminei o primeiro ano, eu já entendi que era disso que eu gostava, né? No primeiro ano a gente faz uma ou outra prática, assim, de dar aula, né? No primeiro ano a gente não tinha as didáticas ainda, né? Então é a partir do segundo que começou as didáticas, mas no final do primeiro ano eu já entendi que era disso que eu gostava. E continuei, né? Tive muitas dificuldades, sim, porque a gente é muito nova, né? Quando tu escolhe entrar no curso normal, no magistério, tu tem 15 anos, 14 anos, 15 anos. Então, tu é muito novo para entender que tu tá escolhendo já uma profissão para ti. Claro, se tu não gostar, no futuro tu pode trocar, tu pode fazer outra coisa, mas a gente não tem tanta maturidade assim, né? E eu tive muitas dificuldades, para entender o que eu queria, o que eu estava fazendo ali, qual era a importância de todo esse processo, né? Que as professoras cobravam tanto nós, porque a gente era muito cobrado,
né? A gente produzia muito material, a gente produzia muito jogo, a gente vivia, era as sucateiras mulambenta Fantasiadas. Isso, e vivia com caixa, com papel crepom, com cartolina, né? A gente produzia muita coisa, mas a gente gostava muito disso, né? E tu vai te encantando pela profissão com o passar dos anos. E as didáticas eram as melhores aulas que a gente tinha, né? Que ali a gente aprendia a dar aula, né? E hoje, como gestora, né? Não só agora da secretaria, mas quando eu era gestora da PAI também, a gente sentia a diferença de uma professora que passou pela magistério e a que não passou. E era essas aulas que a gente tinha de didática, né? Na minha época tinha a prof. Liane Baldo, tinha a prof. Maria Salete, a prof. Glória, né? Então são professoras que ensinaram para nós a profissão de ser professor, da importância que a gente tem na vida de um aluno, do quanto a gente pode marcar eles positivamente ou não, sabe? Então, isso tudo foi muito importante para a minha formação, com certeza. A gente vai voltar, né, para o momento mais atual também, fazendo esse link, mas eu queria que tu comentasse, sei lá, talvez um ou mais do que assim, momento que te marcou naquele período. Naquele período? Olha, esse projeto com a Prof. Denise foi muito marcante. Eu fazia parte do DTGE aqui, né, que era o diretório que organizava as gincanas na Semana Farroupilha, que sempre fiz parte de entidade tradicionalista. Então também são fases que marcam muito a gente, né? E com certeza os estágios que a gente fazia aqui dentro, né? Então são fases, são passagens marcantes, né? Eu me lembro das minhas turmas, né? Eu me lembro que no segundo ano eu estagiei numa sala nesse corredor para um segundo ano. Eu lembro quem eram os alunos da turma, né? Porque esse ambiente, ele nos marca muito, né? Porque é o início da nossa formação, é o início da construção de um profissional. Então, eu acho que não lembro de histórias assim específicas, né? Mas me lembro desses momentos, né, marcantes. Mas te marca como início da tua trajetória profissional, mas que tu também está tendo uma contribuição naqueles que estão recebendo, né? Naquele que está do outro lado do quadro. Sim, com certeza, né? Porque hoje a gente vê essas crianças, que naquela época eram as crianças, hoje já no mercado de trabalho, né? Alguns colegas de profissão também. Então isso Tem muito... isso de encontrar na rua também? Tem. A gente não lembra de todo mundo e não é aquilo que a gente lembra só de quem incomoda, não é isso, né? A gente lembra de muitos assim, né? Eu tenho agora, como secretária, tenho várias colegas, né, profs que trabalham na rede, que foram minhas alunas, né, lá no Farrapos, porque depois do meu estágio mesmo, né, o magistério a gente tem 3 anos aqui no Scalabrini e mais meio ano que a gente faz estágio fora, então são quase 6 meses de estágio. E eu fiz o meu estágio aqui no Farrapos. E lembro da minha turma ali, e muitas delas hoje são minhas colegas de profissão. Né? Então isso é muito legal, porque, claro, eu fui uma prof estagiária delas, né? Mas mostra o quanto a gente consegue inspirar outras pessoas a seguirem a nossa profissão. Com certeza. Bom, a gente vai fazer uma pausa, né, por uma água rapidinho. Na sequência a gente volta, né, para contar mais histórias e para falar do momento atual também. E seguimos com o 25º episódio do especial, né, o Scalabrini rumo aos 50 anos, conversando com a secretária de Educação e Cultura, a Stephanie Casagrande, que resgatou aí as suas memórias, né, como aluna aqui do Scalabrini, né, o tempo de magistério, e falando agora do momento atual. Só antes dizendo, né, que a gente tem neste trabalho a parceria de Sicredi, também do Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Adiole Maísa de Siqueira.
ao qual nós agradecemos. Stephanie, depois das memórias resgatadas, assim, né, fazendo de uma forma mais direta, eu acredito, e aí tu vai me confirmar, né, que toda essa fase, de uma maneira ou outra, impactou para a realidade que tu vive hoje, né, no momento à frente da secretaria, enfim, trazendo várias mudanças aí, né, obviamente contando com o apoio de toda uma equipe, o aval, né, como tu sempre citou aí, do prefeito, né, de te dar essa liberdade, e colocando o rumo da educação de Encantado em outro patamar, né, de reconhecimento, de premiação, enfim, de referência. Então, quero que tu comente um pouquinho se existe essa contribuição que começou lá no Scalabrini, sem saber se era a profissão, a vocação que tu queria de ser professora ou de seguir na área da educação. Não, eu não tenho dúvidas, Vanessa, que ter feito o curso normal aqui no Scalabrini, com os professores que eu tive, foram determinantes para a profissional que eu sou hoje, né? Eu acho que a gente sempre foi muito instigada aqui dentro a pensar diferente. Os nossos professores daquela época sempre valorizaram muito a nossa criatividade, né? Então, desde aquela época, eu lembro das minhas colegas o quanto a gente queria ser e fazer diferente, né? Tanto que eu acho que a única turma de magistério da história do Scalabrini que se formou de toga, tá? Porque a gente queria tanto, era uma valorização, a gente queria tanto, sabe, que fosse visto como nós estamos saindo professoras daqui, que a gente fez toda a pompa e circunstância, né? Festa dos 100 dias, fez a formatura aqui no auditório da prefeitura, né? Os professores botaram toga, nós botamos toga, né? Então, a gente queria, sabe? Queria muito aquilo. E isso é uma marca que eu tenho na minha história. Me lembro muito dos meus professores, do que eles falavam, né? Me lembro de textos que foram referência para mim naquela época, e hoje ainda a gente relembra muitas coisas quando pensa em educação para o município, porque sim, a educação ela muda muito, o agente que está trabalhando, né, o educando, ele tem outro perfil hoje, mas a base, né, a gente recebeu naquela época. Muito mais, eu vou te dizer, Vanessa, do que eu recebi na faculdade, tá? A faculdade, a minha faculdade, ela foi muito teórica. Ela não teve quase nada de prática, quase nada de vivência. E o curso normal, ele te dá isso, né? Ele te faz colocar em prática aquilo que teu professor está ensinando. Então, ainda hoje, a gente consegue utilizar muitos dos aprendizados que eu tive lá atrás, né, aqui com a Prof. Liane e com as outras todas, né, falo muito da Liane porque ela era a coordenadora do curso naquela época e é uma referência para nós, foi na época e continua sendo, né, e dos teóricos que a gente estudava, né, que ainda são hoje base para a educação do mundo, né? A gente estudou cada um deles, as teorias deles, né? E hoje eu ainda uso isso no meu trabalho. Então eu não tenho dúvida de que toda essa construção que a gente teve aqui foi fundamental para a minha formação e para o profissional que eu sou hoje, né? A educação de Encantado, a gente tem muito orgulho do que a gente vem fazendo, né? Nesses últimos tempos tivemos sim alguns reconhecimentos, estamos recebendo ainda nesse 2024 muitos outros municípios que estão vindo para cá para conhecer o que a gente está fazendo, né? Quais são os projetos que a gente tem, né? E sim, assim, eu acho que eu olho para trás, né? São 3 anos e meio que eu estou na secretaria e a gente fez muita coisa, né? Não, claro, não fiz sozinha, né?
A minha equipe é muito qualificada. A Lili, que é uma das minhas coordenadoras, eu conheci ela no magistério. Aqui ela era uma turma a mais que a minha. E eu chamei ela para trabalhar na secretaria comigo, porque eu lembrava dela na época do magistério. Então, né, a Gabi também fez magistério aqui no Scalabrini. Então, a minha equipe ali da secretaria também teve essa sua passagem por aqui. E a maioria das nossas DIRES também, né? Então, tem uma marquinha ali do Scalabrini em cada uma de nós, que eu tenho certeza que faz a diferença nos profissionais que a gente tem hoje e em todo o projeto que a gente faz, né? Então, a educação de encantados, sim, hoje é um destaque, eu friso muito isso, né? Porque a gente tem orgulho do que a gente vem fazendo em conjunto, né? Com direção, com professores, com alunos, com famílias, porque a educação é uma comunidade, né? Um ecossistema com muitas partes. E se todos não pegarem juntos, não vai ter resultado. Já, né, estamos quase se encaminhando para o final, a gente não poderia deixar de comentar sobre o intercâmbio cultural e ainda também o Festival Canto da Lagoa, né, que também já é uma marca do nosso município, enfim, lançado recentemente a próxima edição, que não tem, como eu sempre já falei nos outros episódios, não tem como falar de Scalabrini sem falar de Encantado e Encantado de Scalabrini. E aí vem nesse sentido, né, os alunos se sentindo pertencentes nessas outras questões, né, assim, recebendo os alunos italianos, fazendo esse intercâmbio lá, né, se envolvendo também no festival, que eu cito a Yasmin, né, que é a nossa colega, que está aqui na parte auxiliando na gravação, que viveu isso, essa experiência, né, de estar lá no palco, de se apresentar, e que aí a gente fala da outra parte que o professor tem esse olhar, né, para as habilidades, para os talentos, e que esses projetos são importantes para que eles sejam descobertos. Claro, falando do intercâmbio primeiro, então vamos começar por ele. Eu acho que é um baita projeto que se tem, né, em parceria aí com a Itália, o Instituto Monsenhor Scalabrini e a administração apoia isso, né, a Secretaria de Educação e Cultura, porque ela muda a vida do aluno que vai, né, e do aluno que vai receber esse estrangeiro aqui também, né. Olha a importância de tu visitar um outro país. E tu visitar um outro país com a tua turma de escola, vai lá para aprender sobre aquilo, né? Sobre aquele outro país, que é as nossas origens, as nossas raízes. Eu acho que isso a gente não tem dimensão ainda de como isso vai impactar positivamente na vida desses estudantes, né? E agora, então, em janeiro, a gente recebe eles aqui, né? Também, para nós, é muito marcante isso, né? E para eles que vão estar recebendo e vão estar mostrando a nossa cidade, tudo que a gente faz, o que a gente tem de mais bonito aqui, né? Então, eu acho que é um projeto que precisa ser mantido, né? O intercâmbio cultural e ampliado, né? A gente precisa achar um jeito aí de que mais alunos tenham condições de ir, né? Porque ele com certeza vai marcar a vida desses jovens e eles estão ansiosos pela chegada dos italianos, né? E ali a gente trabalha N coisas, né, Vanessa? A gente trabalha a história do país, a nossa história do país que vai visitar, uma segunda língua, né? Que eu lembro o dia que eu vim conversar com os alunos aqui do Scalabrini antes deles irem para a Itália, eu disse para eles, o italiano sim, vocês estudaram italiano, mas uma coisa muito comum na Europa é que todo mundo fala inglês lá. Então é outra língua que eles podem estar tendo contato e treinando lá, né? Então, e agora, quando eles vierem para cá também, então é um mundo de possibilidades que se abrem com uma idade, eles têm 15, 16 anos, né? Então, olha o quanto rico é para o futuro deles e para a construção deles. E o Canto da Lagoa é um evento que é a cara de Encantado, né? É um evento de música. Eu digo que a gente tem muito orgulho do Canto da Lagoa. A gente lançou ele agora e eu falei isso porque eu acho que
o nosso festival, ele tá tendo a capacidade de se reinventar para a atualidade, né? A gente vê que os festivais, no geral, eles estão se terminando, né? Hoje, a gente tem quantos festivais no Rio Grande do Sul? Tem o de Palmeira das Missões, mas os outros estão terminando, né? Porque eles não estão conseguindo se reinventar, e o Canto da Lagoa, sim, né? Cada ano a gente tem uma novidade, né? Então, a categoria estudantil, por exemplo, que é a que a Yasmin, colega, foi vencedora na última edição, ela agora vai ser a categoria juvenil, né? Então a gente tira o vínculo de escola, mas mantém da juventude, né? E teve outros alunos aqui do Scalabrini, me lembro da Camille também, que participou, né? Muitos outros alunos, e a gente sempre faz um trabalho aqui no Scalabrini para que tenha a participação da escola, né? A Diri Valesca aqui é muito parceira para isso, né? E a gente tem certeza que na próxima edição não vai ser diferente, né? A gente vai ter uma participação grande dos alunos do Scalabrini no nosso festival Canto da Lagoa, que acontece em 2025, no mês de março, né? Então vai ser mais um grande festival que tem novidades de modalidades e que tem tudo, com certeza, a ver com o Scalabrini. Com certeza. Bom, e para a gente encerrar, como já é tradicional, né, a gente pergunta aí, né, deixa o espaço para uma mensagem final, pensando, né, no quanto o Scalabrini marcou a tua vida, mas também do sentimento de poder fazer parte dessa história que no ano que vem completa 5 décadas. Olha, os meus desejos para o Scalabrini são de muitos e muitos anos ainda de existência. Eu acho que é uma escola que recebe muitos alunos de diferentes localidades. É a nossa única escola de ensino médio pública do município. Isso quer dizer que 90% dos moradores de Encantado vão passar por aqui. Então, nós temos um desafio e uma carga uma responsabilidade muito grande para essa escola, né? E ela faz isso com excelência, né? Eu acho que nesses 50 anos o Scalabrini marcou a vida de muitas pessoas, assim como marcou a minha, tá? Eu tenho lembranças lindas aqui. A primeira pessoa que me disse que eu poderia ser uma grande líder foi uma professora aqui do Scalabrini, né? Então eu tenho a memória do dia que ela me falou isso, né? E isso com certeza fez com que eu me empoderasse disso. E hoje eu tenho, sou uma gestora, né? Já fui uma gestora, gosto muito da gestão. Mas eu acho que o Scalabrini, ele cumpre muito a sua missão e que continue marcando, impactando a vida das pessoas positivamente, como fez com a minha e faz a cada formatura de magistério que eu venho participar. Eu me emociono porque o Scalabrini está entregando bons professores para nós. E eu acho que isso é mais importante. E ajudando a desenvolver Encantado. Com certeza. Stephanie, muito obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente, né? Entre tantas tarefas e corridas, enfim, né? Acho que é bom fazer esse resgate, porque querendo ou não também faz parte das tuas origens, né? Enfim, a gente fica muito feliz por isso. Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança, fiquei muito feliz de participar. E assim, né, a gente vai ficando por aqui com o 25º episódio do projeto Scalabrini rumo aos 50 anos, do Grupo Editor Antena, contando com a parceria de Sicredi, Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini e ainda da psicopedagoga a Diole Maísa de Siqueira. A gente volta na próxima semana, né, e agradecemos a todos que têm nos acompanhado.